canal do Saber Psi. Hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre o que fez eu escolher a Gestalt terapia como abordagem para o meu trabalho como psicóloga, né? Quando eu estava já na faculdade, eu tive a oportunidade de conhecer, claro, na faculdade de psicologia a gente tem a oportunidade de conhecer muitas abordagens, e na faculdade de psicologia, normalmente no Brasil, a gente tem muita ênfase na psicanálise, na terapia cognitivo-comportamental, que são abordagens interessantes. Todas as abordagens de psicologia são boas, eu acho que isso é uma coisa bem importante da gente dizer. Não existe, às vezes algumas pessoas têm a tendência de achar que uma abordagem é boa, a outra não, uma funciona, a outra não funciona, e isso não é uma verdade, tá? Todas as abordagens de psicologia funcionam, todas são boas. O que vai modificar é como que a pessoa se identifica, quer dizer, tanto o profissional como o cliente, paciente ou consulente, né? Como se desejar chamar. Então a pessoa tem que estar bem, tem que estar de acordo com o estilo de vida, com como se vê naquela abordagem. No meu caso, a Gestalt terapia fez muito sentido. Quando a gente fala normalmente em terapia, psicologia, normalmente as pessoas tendem a pensar muito na psicanálise. A psicanálise ela tem um fundamento, tem uma metodologia, que normalmente, vamos dizer assim, só por alto, né? Normalmente as pessoas têm um certo preconceito ou uma ideia pré-estabelecida daquele que tem um divã, que senta, que o analista fala pouco, que isso não é uma verdade para todos os tipos de psicanálise, mas para a pessoa que é leiga, é assim que se reconhece essa abordagem. No caso da Gestalt terapia, os fundadores da Gestalt terapia vieram depois de estudar psicanálise e estudar outras correntes filosóficas, como o existencialismo, a fenomenologia, enfim, a relação dialógica, e eles começaram a criticar, a pensar que a abordagem, a psicanálise poderia ser modificada. Só que isso não funciona. Você modifica a base da psicanálise e não é mais psicanálise, é uma outra abordagem. E foi isso que aconteceu. Eles perceberam que o que eles estavam precisando ou pensando em mudar era uma outra coisa, não era mais a psicanálise. Por conta disso, né, eles fundaram a Gestalt terapia, que tem qual a visão, né? Qual a visão de homem de mundo da Gestalt terapia? Primeiro, parte da premissa que somente a própria pessoa pode saber de si. Então, nós, enquanto terapeutas, nós não podemos se colocar numa postura em que nós podemos interpretar ou deduzir ou dizer o que significa qualquer comportamento, qualquer ação ou pensamento que é própria daquela pessoa que sente, daquela pessoa que está vivenciando. Então, esse olhar é um olhar diferente, porque tira o terapeuta de um lugar de saber daquela outra pessoa, de interpretar. Então, nós vamos ser o que um dos fundadores, né, o Fritz, ele chama, fala que nós somos consultores fenomenológicos. O que significa? Nós estamos ali para ajudar o cliente, o paciente ou o consulente, como que cada um quiser chamar, ajudá-lo a reconhecer aquilo que pode ser visto pelos órgãos do sentido, aquilo que é óbvio, aquilo que muitas vezes, por conta dos próprios problemas emocionais, a pessoa não consegue ver. Então, nós ajudamos a pessoa, a gente focaliza, a gente mostra, a gente, de alguma forma, descreve para que aquela pessoa possa se dar conta daquilo que até então não foi percebido. E como que a gente faz isso? E acho que isso que é um grande diferencial da Gestalt terapia. A Gestalt terapia tem uma metodologia diferente de outras abordagens. Não é melhor nem pior, né? Isso é importante falar, mas é uma metodologia diferente, em que a gente vai usar uma série de instrumentos para ajudar a pessoa a se dar conta. Porque a gente está partindo do pressuposto que a própria pessoa tem que se dar conta, a própria pessoa tem que se reconhecer, se olhar, se entender, para que ela possa saber o seu caminho, porque nós partimos do pressuposto que a pessoa sabe qual é o melhor caminho. E se ela não está sabendo, é porque ela não está conseguindo olhar direito.
Então, nós vamos ajudar a pessoa a se olhar, a se dar conta, a ficar mais consciente, o que a gente chama de awareness, estar mais aware, né? Estar mais se dando conta daquilo. Para mim, isso fez muito sentido, né? Outra coisa que também me fez escolher ser uma terapeuta gestáltica é o uso de instrumentos lúdicos ou instrumentos divertidos, ou brincadeiras, ou teatro, ou arte. Todos esses recursos artísticos para a Gestalt terapia faz muito sentido, porque é uma forma a mais a gente poder se dar conta, tá? De algumas coisas que às vezes a gente, pelo verbal, a gente não consegue. Nós temos uma habilidade muito grande em esconder coisas da gente mesma a partir da fala, porque a gente está anos, né? A nossa idade toda lidando com o verbal. Quando a gente trabalha com recurso artístico, um recurso lúdico, muitas vezes a gente pode se dar conta de algumas coisas que de outras formas não poderia dar conta. Então, por isso que a gente, na Gestalt terapia, a gente utiliza esses recursos lúdicos. Eles são capazes de fazer a gente acessar coisas que por outros meios não ficaria tão possível, né? E além disso, eu, enquanto terapeuta, eu sou uma terapeuta que gosto muito da arte, gosto muito de trabalhos artísticos, gosto muito de fazer coisas mais divertidas e não ser tão pesado. Então, para mim, a Gestalt terapia fez muito sentido, fez eu me conectar com como eu sou enquanto pessoa. E uma coisa que para mim também fez muito sentido na Gestalt terapia foi a possibilidade de eu não precisar parecer ser outra pessoa, ou me esconder, ou ser neutra, ou enfim, né? Ficar num outro lugar. Para a Gestalt terapia, o terapeuta precisa ser ele mesmo, precisa ser verdadeiro, precisa ser genuíno. E isso, para mim, significou muito, porque para mim não fazia sentido uma abordagem em que eu precisava ser neutra, porque para mim não tem como ser neutra, né? E isso não quer dizer ser certo nem errado, são as premissas básicas que a gente vai pensando, né? E que vai fazer sentido pra gente ou não. No meu caso, fez muito sentido. E exatamente porque fez sentido é que eu achei que eu me sentiria bem na abordagem. Então, isso é muito importante quando a gente escolhe uma abordagem para se trabalhar. E o cliente, né, o paciente ou consulente, também precisa ter isso em conta. Quando se procura um psicólogo, tem que procurar uma abordagem que faça sentido consigo. Então, às vezes, tem pessoas que faz sentido uma certa metodologia de tratamento, para outras pessoas não. E que isso não quer dizer que é certo nem que é errado, é só o que se encaixa melhor com aquela pessoa. No caso de Gestalt terapia, normalmente são pessoas que, né, buscam essa abordagem de psicoterapia, são pessoas que gostam de ter uma troca com o terapeuta, quer que seja uma pessoa realmente que apareça, não quer que a pessoa fique assim de fundo. Normalmente as pessoas que chegam no meu consultório falam, eu fui em outra abordagem em que a pessoa não fala, o terapeuta não falava nada, então não gostei, eu gosto de escutar o que o outro tem a dizer. Então, é claro que nós, enquanto terapeutas, não estamos para falar da gente, usar aquele tempo de sessão para ficar falando da gente. Mas a gente pode sim, porque na Gestalt terapia, nós somos instrumento de trabalho. Então, o que a gente pensa, o que a gente está vendo, o que a gente sente, pode ser um instrumento como recurso, e aí a gente aprende na formação em Gestalt terapia como fazer isso, é claro, né? Então, a gente usa isso como recurso, um instrumento também de terapia. Então, por conta disso, né, para que aquele cliente, aquele paciente, aquele consulente que quer uma troca, né, quer realmente estar com uma pessoa que esteja nesse posicionamento, a Gestalt terapia é muito recomendada. Assim como pessoas que também gostam de recursos artísticos, também gostam de algo mais lúdico, de não ficar só no verbal. É claro que a gente pode, na Gestalt terapia, ficar muito no verbal também, óbvio, mas em algum momento da terapia pode ser que nós possamos, por exemplo, usar alguns recursos de desenho, de pintura, de escultura, de teatro, de bonecos, de fantoche, de uma série de instrumentos
Então isso, para quem, tanto para o cliente como para o terapeuta que se identifica com isso, pode ser uma ótima abordagem, né? Então isso que é muito importante e foi isso que me fez me apaixonar por essa abordagem. Além disso, né, e aí eu acho que tem a ver com o meu jeito de ser, que se encaixa muito bem nessa abordagem, eu vejo ótimos resultados com as pessoas que são tratadas, né? Então, as pessoas que utilizam, né, as pessoas que são atendidas por mim, ou que eu vejo outras pessoas sendo atendidas por outros gestalt terapeutas, sempre falam muito bem. E o resultado é relativamente rápido, porque as pessoas começam a se dar conta e a modificação vem de uma forma mais rápida que talvez de outras técnicas, no meu ponto de vista, claro, né? Agora, é claro que nenhuma abordagem, nem mesmo a gestalt terapia ou qualquer outro tipo de psicoterapia ou psicanálise, a gente não pode dar nenhum tempo de tratamento, porque cada pessoa é única e cada pessoa vai ter o seu tempo de acordo com as suas questões, as suas necessidades e tudo mais. Bem, era isso para hoje. Espero que você tenha gostado de saber um pouco mais do que me fez escolher essa abordagem, como é que ela funciona um pouco. Se tiver algumas perguntas, escreve aqui embaixo, tá? Nos comentários, que vai ser um prazer responder. Tentei ser o menos técnica possível, que eu já fiz outros vídeos sobre gestalt terapia, mas talvez eu tenha usado um pouco termos técnicos. Então, quem tiver alguma dúvida pode comentar aqui, que vai ser um prazer responder, tá bom? E eu hoje fiz um vídeo aqui num parque, para que fique bonito, né? Acho que também tem a ver com gestalt. Eu acho que a gestalt tem essa possibilidade de a gente trabalhar em diversos contextos, inclusive, por que não, né? No parque, no mundo, né? Então espero que você tenha gostado. Se gostou, dá um joinha. Se tiver alguém que queira saber um pouquinho mais de gestalt terapia, você pode compartilhar, vai ser ótimo, né? E se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreve se você quiser saber mais de vídeos sobre gestalt terapia, psicologia, temas para a vida em geral. E se tiver algum tema que você gostaria que eu falasse, escreve aqui nos comentários que vai ser um prazer fazer, tá bom? Um beijo, tchau!